Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós damos início à nossa aula de revisão do capítulo 1 e nós vamos estudar sobre o segundo reinado, um período compreendido entre 1840 e 1889, portanto, século XIX. E aí nós vemos a figura do imperador, né? Um novo imperador, Dom Pedro II, que nasceu no Rio de Janeiro e que vai vir a óbito em Paris, já no final do século XIX. Foi o último imperador do Brasil e reinou por mais de 50 anos, né? Mais de 1.000 séculos. Na nossa apostila nós temos toda a descrição da introdução bem factual de tudo que ocorrera quando Dom Pedro I ele vai abdicar do trono do Brasil e vai para Portugal. E ele vai deixar aqui pessoas responsáveis para cuidar do seu filho e também das filhas. Então, nós vamos ter a figura de José Bonifácio de Andrade e Silva, que é o patriarca da independência, né? Que foi o tutor. Tem a Mariana Carlota de Magalhães, né? Depois conhecida como Condessa de Belmonte, né? Que cuidava de Dom Pedro II desde o nascimento dele, era considerada como se fosse uma mãe dele, né? Uma babá, que ele a chamava de da dama, né? Mesmo até depois de adulto. E Rafael, que era um negro, né? Um veterano da Guerra da Cisplatina e na qual Dom Pedro I possuía muita confiança e que pediu também para que olhasse por Dom Pedro. Bom, enfim, tratado esse início, né? Dom Pedro II ele cresce para se tornar um homem educado para isso, para ter um forte senso de responsabilidade, né, junto ao país e junto ao povo. E desde muito criança, né, ele já estava envolvido e convivendo com as intrigas palacianas e com disputas políticas, né? Então ele cresce dentro desse contexto. Então ele tem muita firmeza, né, para governar, né? A abolição da escravidão foi algo que foi muito discutido, porque como nós já vimos mais à frente, fora a filha dele que assinou a Lei Áurea num dado momento em que ele não se encontrava aqui no Brasil. Era apoiado pelos grandes proprietários de terras, né? Portanto, os senhores escravocratas, e que eles é que apoiavam Dom Pedro. E que, consequentemente, não apoiavam esses donos, senhores de escravos, não apoiavam a abolição. E isso foi algo que fora se desgastando ao longo do governo de Dom Pedro, né? Em um dado momento ele já estava cansado de ser imperador, desiludido com a política, né? Embora ele tivesse apoio popular, enfim. Então, seu governo acabara por ser minado. Dentro desse período governamental, né, de Dom Pedro II, nós vamos encontrar, muito querido pelo povo, né, nós vamos ter a Guerra do Prata, também conhecida como Guerra contra Uribe e Rosas, né, que foi... O que foi essa guerra? Foi consequência de uma disputa entre Argentina e Brasil pela hegemonia na região do Rio da Prata. Então, essa guerra foi travada no Uruguai, o Rio da Prata e Nordeste argentino, né? E ela termina com a vitória aliada na Batalha de Monte Casinos, né? Estabelecendo uma hegemonia brasileira nessa região do Prata e gerando, então, uma estabilidade política e econômica para o Império do Brasil. Bom, já no final, quando termina a guerra, né, Dom Pedro vai ser muito bem recebido, muito bem aclamado, né, por onde ele passava, e a opinião pública tinha
muito carinho pela figura dele, que era um político, era um governante que visitava escolas, exposições, visitava os quartéis, fazia muitas aparições para o público. Então, isso fazia com que ele fosse um governante muito popular. Já em 1864, né, a gente vai ter a Guerra do Uruguai, e essa ameaça de guerra com a Inglaterra, né, fez o Brasil ter mais cuidado, ter um olhar mais detalhado para as fronteiras no sul. Esses detalhes da Guerra do Paraguai estão lá na página 3. Ainda também, em 1864, tem a Guerra do Paraguai, né, que teve uma grande expressão, né, aqui na América do Sul, porque o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, ele manda prender um navio brasileiro, famoso Marquês de Olinda. Tem até uma rua aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma homenagem a essa embarcação, no bairro do Botafogo, que trafegava pelo Rio Paraguai, né? E seu exército invade a província brasileira do Mato Grosso, que hoje é o Mato Grosso do Sul, e vai resultar na Guerra do Paraguai, né? Então, essa guerra vai se desdobrar e Dom Pedro II, ele faz questão de ir para a guerra, né, como voluntário. Havia uma resistência dos seus auxiliares para que não fosse, mas ele foi e teve uma importância política muito grande a sua presença durante esse conflito. Bom, já na década de 70 do século XIX, no ano de 1871, né, o imperador Dom Pedro II viaja para a Europa, vai com a sua esposa, né, e, enfim, e ele vai ter encontro com cientistas, com intelectuais. A viagem dele é um sucesso, bastante representativo. Mas começa, mais alguns anos à frente, né, uma crise com a Igreja Católica, né? O governo imperial, ele cria um programa para preparar os padres, e isso vai gerar um descontentamento com a Igreja, né, porque ela via-se como perdendo prestígio. O clero não queria, né, a intervenção do governo na Igreja. Então, isso vai gerar uma crise de descontentamento da Igreja com o governo de Dom Pedro II. Em 1876, né, a gente vai ter uma outra viagem de Dom Pedro II, que vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, e vai causar uma ótima impressão ao povo norte-americano pela sua simplicidade, pelo seu modo de ser, né, pelo homem que era, enfim. Em 1888, é assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, filha mais velha dele, né, em 13 de maio, e elimina a escravidão. Em agosto ele retorna, que ele estava fora do Brasil, ele volta para o Rio de Janeiro, né? Todo mundo recebe ele com muito entusiasmo, mas o apoio que ele tinha dos grandes proprietários rurais vai se diluindo, né? Ele tenta agradar os militares, recupera a Guarda Nacional, mas de qualquer forma o seu reinado já está deveras comprometido. A abolição da escravidão tem muitas controvérsias, né? Porque muitos economistas, os grandes fazendeiros de café, eles diziam que a economia do Brasil ia entrar em crise com a abolição, né? Mas a gente já tinha outras leis, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que havia proibido o tráfico negreiro, né, internacional. Depois, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que foi uma grande mentira, porque dizia que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data estaria livre, mas o que, na verdade, muitas vezes não ocorria. Enfim,
Então, em 1888, de fato, que a abolição ela se consolida. Muitos eventos factuais vocês vão encontrar na página 6 e eu sugiro uma releitura de vocês para esse tema, tá bom? Um ótimo estudo para vocês.